Pedro, estamos ao vivo. Bacana, boa tarde, Bacarim, boa tarde a todos os internautas, amigos que nos acompanham aqui. E Bacarim, antes da gente começar, já quero pedir para todo mundo compartilhar, curtir e marcar os amigos, que hoje é o nosso último Pinga Fogo aí, né? Que tem o tema Como planejar o crescimento de Jaboticabal. E para falar de planejamento, só dando um panorama geral, o que que é o planejamento, né? Planejamento é quando você se programa, quando você toma as decisões para atingir um objetivo. Na administração, né, a gente vê que a gente precisa realmente conhecer o nosso cliente, a gente precisa conhecer o nosso produto, serviço ali, falando de uma empresa, mas aqui a gente vai estar falando sobre planejamento de Jaboticabal, de uma cidade, né? Que é muito mais complexo, porque envolve aspectos culturais, sociais, econômicos. E aí, Bacarim, eu quero fazer a seguinte pergunta para você, já que eu fiz essa introdução ao tema de como planejar Jaboticabal. Lá em 1989, como que você fez o planejamento de 89 a 92? Conta um pouquinho para nós, por favor. Oi, Pedro, infelizmente é o nosso último bate-papo, né? O Pinga Fogo. Mas os cumprimentos a todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Esse debate está sendo muito legal, né? Juntando gerações. O pessoal acho que percebeu que você é mais novo do que eu, né? Acho que ficou na cara. Mas o Mas seu espírito é jovem, Bacarim, isso que é o importante. isso é verdade. Isso eu quero sempre fazer mais coisas. Bom, mas quando a gente pensa numa cidade, a cidade tem muitos interesses, né? Interesses privados, de donos de lotes, loteadores, de indústrias, de comércio, das pessoas, as pessoas querem ter as suas casas, né? Então, tem muitos interesses e a gente tem que procurar levar em conta esses interesses legítimos e dar um desenvolvimento para a cidade que seja um desenvolvimento que proporcione é, maior justiça em termos de ocupação de espaço, eu diria, combater situações deficitárias em termos de infraestrutura. Então, quando a gente assumiu em 89, ainda a gente tinha situações, bairros, por exemplo, que não tinham água, né? Não tinham, não é que não tinha encanamento, não tinha a rede de água. Hoje tem bairros que não tem água, mas não tinha uma rede de água. A Vila Buenos Aires, né? Que era um bairro afastado da cidade. Então, a gente qual a primeira, uma preocupação? Vamos levar água, um bem essencial, água tratada, para 100%. Aliás, a nossa água não tinha uma qualidade boa, a água do Saed. Foi um outro investimento importante. Vamos tratar bem a água para que a água seja, de fato, não veicule doença, né? Não leve doenças para as pessoas. Tinha bairro que não tinha asfalto, bairro que não tinha iluminação pública. Tinha um poste, tinha rede, as pessoas tinham energia em casa, mas não tinha iluminação nas ruas, né? Então, a gente teve que pensar em levar as condições de infraestrutura, água, esgoto, iluminação, asfalto, né? Coleta de lixo, às vezes também não tinha, levar isso tudo para todo mundo. Então, isso a gente tem que pensar na cidade, né? Pensar que uma cidade as pessoas têm que ter as condições mínimas, têm que estar acessíveis a todo mundo. Não pode só olhar para o centro ou para os bairros mais ricos da cidade. Tem que olhar também para a periferia e para aqueles locais que você tem deficiências. Então, essa é uma questão, Pedro. Uma outra questão são os serviços de saúde, de ensino, né? De assistência social. Também é importante que você distribua a rede pela sua região, pela malha urbana, né? Que leve próximo às pessoas creche, escola, ensino infantil, ensino fundamental, né? É mais difícil o ensino médio, né? O ensino superior também é mais concentrado, mas o ensino básico tem que estar próximo da pessoa. As unidades básicas de saúde, você não vai levar um hospital para todo o bairro. Jaboticabal tem que ter 1 ou 2 hospitais mesmo, mas unidades básicas de saúde, você tem que ir descentralizando e fazendo com que as pessoas tenham próximo da sua casa local para educar os filhos, local para ser atendidos, né? Especialmente naqueles atendimentos mais regulares, mais básicos.
Isso é uma outra questão muito importante quando você pensa na cidade e planeja a cidade para que a cidade seja democrática. A questão do transporte também, né? Você proporcionar a toda a cidade, e aí inclui também a área rural e os distritos, no caso de Jabuticabal, Lusitânia e Córrego Rico, que as pessoas tenham facilidade de se deslocar com o transporte público, né? Porque as pessoas podem se deslocar com veículo próprio, com carro, com moto, algumas vezes com bicicleta, podem contratar mototáxi, Uber, né? Mas, além disso, tem que pensar no transporte público. Então, vou dar um exemplo de 89 e 92. Nós tínhamos um bairro afastado da cidade, o Jardim Boa Vista. Temos ainda, o bairro existe, né? Mas naquele momento era um bairro totalmente distante da cidade, sem asfalto, sem transporte público. É um bairro que muita gente não se importava. Não, é um bairro de poucas pessoas, ali não vai nem comércio direito tem, por que nós vamos se preocupar com esse bairro? E nós nos preocupamos. Então, quando nós estabelecemos os eixos de desenvolvimento viário da cidade, de crescimento viário da cidade, nós pegamos algo que era muito natural para a maioria das pessoas, que era a Avenida Carlos Berchieri. Carlos Berchieri terminava ali na Meta Veículos, onde é a Meta Veículos hoje, concessionária da Fiat, né? Então, ali era natural que se estendesse até a Faria Lima. Então, nós providenciamos isso. Levamos a Carlos Berchieri até a Faria Lima. Né? Demos a principal entrada da cidade até hoje, né? Mas na São João não era tão visto pelas pessoas, né, como natural e nós fomos lá, estendemos a São João, colocamos pista dupla já, pensando no futuro, naquele momento não precisava, né, e levamos um benefício até um bairro, era pouco povoado. Né, a Boa Vista tinha muito pouca gente naquela época, mas nós levamos o asfalto, levamos o transporte coletivo para lá, o transporte público, e construímos uma outra uma outra via de crescimento urbano de Jaboticabal, que hoje você passa lá, está toda ocupada, vários bairros em torno da continuidade da São João. Então é isso, é procurar um crescimento mais equânime, um atendimento de todas as pessoas, né? Especialmente da periferia, fazer com que as pessoas tenham os benefícios urbanos, tenham acesso aos benefícios urbanos. Tá sem som, Pedro. Você desligou o microfone. Desculpa, é para o ruído não atrapalhar. Antes da gente avançar, eu só quero fazer uma pergunta ainda em relação ao que você fez de 89 a 92, que é algo que a população muitas vezes não vê, que é a questão do esgoto, né? A questão da tubulação que passa embaixo aí das ruas, e muitas vezes o mandatário ele acaba não investindo porque não é algo que fica vistoso. No seu governo, você fez muito por Jaboticabal nesse sentido? Você pode contar para nós? Olha, o saneamento, que a gente chamava na época saneamento básico, hoje o pessoal prefere que chama saneamento ambiental, né? E é mais correto mesmo. Foi uma preocupação e foi uma prioridade evidente para nós. Nós gastamos todo o nosso investimento da prefeitura nos 2 primeiros anos, 5% da receita, foi para o saneamento básico. Então, nós contemplamos muito a água, o esgoto, né? Todo mundo passou a ter coleta de esgoto, não eram tantos assim que não tinham Jaboticabal. E já começamos a fazer os interceptores e emissários, que permitiu depois dar continuidade e chegarmos ao tratamento de esgoto. Nós não fizemos a estação de tratamento de esgoto. Quem fez foi a Carlota, aliás, o governo da Carlota, que instalou a estação de tratamento de esgoto. Mas nós já pensamos nisso, né? Então, isso é planejar. O que vai acontecer no futuro? Você já vai deixando as bases, não dá para fazer tudo de uma vez, você tem que ter um prazo, um tempo, você não tem toda a capacidade de investimento do mundo, né? Então, mas você vai planejando e depois fomos avançando. A coleta seletiva que nós implantamos depois veio o aterro sanitário, que a Carlota implantou. Então, isso é planejamento urbano. Sim. E, Bacarinho, o que mudou de lá para cá? Olha, o que mudou muita coisa no Brasil em termos de legislação. As cidades deixaram de ser
uma administração mais espontânea ou mais na vontade do prefeito, não é? E nós passamos a ter mais legislações, mais normas, né? Isso foi muito importante. E veja, Pedro, quando a gente fala em normas, institucionalidade, isso não cai do céu, isso surge da luta social. Então, você vai ter os movimentos dos urbanistas, do pessoal que trabalha na área, e eles vão propondo regulamentações. Então, por exemplo, hoje não é possível você instalar em Jaboticabal um loteamento sem iluminação pública. Na época que eu era prefeito, tinha loteamento sem iluminação pública. Não é possível você instalar na cidade um loteamento sem área institucional e área verde. Não é? Na época, tinha loteamento sem... o Santa Rita, o Perina, são loteamentos sem área verde. Foi loteamentos um pouco anterior à nossa administração. Né? Então, você tem uma série de regras, uma série de critérios e uma série de mecanismos públicos, plano diretor, plano de saneamento urbano, né, que vão conduzindo, pelo menos no papel, vão obrigando as cidades a terem critérios para o seu crescimento. É evidente que não depende só da prefeitura, o crescimento da cidade depende de muita coisa. Mas é muito importante esse papel da prefeitura em organizar, evitar conflitos. Nós tínhamos conflitos, empresas com barulho, com dejetos, no meio de moradias, né? Então, você tem que fazer um zoneamento. Então, hoje nós temos muito mais leis, muito mais normas, né, que conduzem, quer o prefeito, quer não, né, a um bom uso do espaço urbano. Agora, ainda assim, nós verificamos que, às vezes, as pessoas relaxam com isso, né? E não cumprem com as suas obrigações diante dessa institucionalidade tão avançada que nós temos. Nós temos. E, Bacarin, hoje os desafios, quais são os principais desafios, obviamente? Olha, eu entendo hoje em Jaboticabal que nós precisamos ter na área urbana, na área viária, melhor dizendo, nós temos alguns estrangulamentos viários importantes. Né? O mais grave que eu vejo é a ligação do centro com o bairro Alto, com o CDHU, que comprometem muito duas vias, a São João e a Comendador João Aricato. Então, ali nós precisamos encontrar alternativas para que o trânsito fique menos intenso e haja menos riscos, né? Precisamos também, no trânsito de Jaboticabal, eu acho que há pouca ação da prefeitura em estimular uma melhor convivência entre carros, motos, pedestres, bicicletas. Então, a questão ambiental é fundamental. Não é? Na época que eu fui prefeito, isso estava começando a aparecer. As pessoas estavam começando a pensar no meio ambiente, estava virando um movimento. Né? E hoje isso é muito importante. Então, você incorporar a questão ambiental, ou seja, e há iniciativas muito boas, eu tenho passado nos bairros da cidade, moradores plantando árvores, cuidando das árvores, muita gente fazendo isso. Isso tem que ser fortalecido, por exemplo. Nós temos que, de fato, aumentar a nossa área verde por habitante em Jaboticabal, aumentar bastante, muito mesmo. Nós Sim. Não temos uma grande área verde por habitante. A questão do entulho, né? Também as pessoas estão mais preocupadas, mas ainda joga-se entulho em qualquer lugar. Então, essas questões mais ligadas ao ambiente, hoje, meio ambiente, são muito importantes. Nós temos que ter eixos de crescimento da cidade, fortalecer o crescimento da cidade, né? Eixos urbanos, eixos viários, melhor dizendo. Então, eu vejo hoje, Pedro, como um local de expansão da cidade, da malha urbana, a região que envolve a Comendador Maricato e a São João, até a Faria Lima. A cidade pode crescer, tem uma área grande para crescer ali, né? Inclusive, ali é mais fácil para captar esgoto usando a rede que nós já temos. Não, porque o ideal é porque você joga num declive que não venha para a bacia do Jaboticabal e do Cerradinho, isso traz complicações. Então, aquela área tem essa vantagem.
E nós precisaríamos o quê? Planejar com os órgãos estaduais uma outra entrada de Jaboticabal, né? Tem uma entrada na Comendador João Maricato, mas é muito tímida, juntando a São João e a Comendador João Maricato numa única entrada, preservando o córrego Jaboticabal, a nascente, que é ali também, isso tem que se tomar muito cuidado, e estimulando os loteamentos ali, né? Fazendo com que os loteadores vejam que a prefeitura está avançando naquela região. Isso é importante, né? A prefeitura dá sinais para que os loteadores fazerem o seu trabalho, né? Isso. E sempre tem uma outra questão, que nós já pensamos lá de 89, 92, é não deixar vazios urbanos, fazer um crescimento da cidade mais compacto. Porque se você deixa vazio urbano, o ônibus vai ter que andar mais, a rede de água vai ter que ser mais extensa, a rede de esgoto vai ter que ser mais extensa. Então, você adensando a cidade, crescendo, tendo continuidade urbana, evitando os vazios urbanos. Então, isso é muito importante para a cidade de Jaboticabal, né? Então, planejar o seu crescimento, planejar a melhoria nas condições de vida, ter um programa de moradia popular. Alguns bolsões em Jaboticabal têm condições de moradia muito deficitária. No Boa Vista a gente vê isso, no Jardim Angélica a gente vê isso. Então, nós precisamos ter moradias de melhor qualidade, com um grupo importante da cidade de Jaboticabal. Isso tem que estar no planejamento urbano, né? Resolver esse problema e olhar para os distritos também. É importante que a gente dê vida maior aos 2 distritos para que eles se desenvolvam, né? Não precisa concentrar. Aliás, é um problema que nós estamos vivendo, né? Nós nos concentramos tanto em grandes cidades que, quando vem uma pandemia, a gente não consegue se ver livre dela facilmente, porque o contágio é muito, muito rápido. Então, é isso, é pensar a cidade. Pensar a cidade não significa não levar em conta os interesses dos cidadãos e das empresas, mas é fazer com que esses interesses conversem, dialoguem entre si, e a prefeitura, dentro da sua capacidade técnica, coordene isso e dê um crescimento mais harmônico para a cidade. É isso. Não é fácil de fazer também, não, né? Tem que quebrar muito, muito, trabalhar muito. Mas é essa a orientação básica. Com certeza. Bacarinho, eu acho que você conseguiu cumprir, assim, de forma excelente, dentro do tempo, né, que a gente se propôs a conversar aqui, dos 15, 20 minutos. Eu acho que é isso. O planejamento, para ele ser efetivo, você também tem que ter experiência. Você também tem que conhecer a sua cidade, se tratando de um negócio, o seu negócio, a sua empresa. Mas se você não vive a cidade, se você não tem conhecimento do que foi feito e do que pode ser feito, dificilmente você consegue planejar e executar, não é mesmo? Bacarim, quero agradecer, foi muito bom esse tempo aqui que a gente passou junto, nesse pinga-fogo de perguntas rápidas, respostas muito boas, muito informativas e muito construtivas. Eu acho que todo mundo que tem acompanhado a gente aqui conseguiu muito conhecimento, né? E conseguiu visualizar do que a gente pode fazer para o Jaboticabal, o que você quer executar aqui na nossa cidade, a cidade das rosas, a cidade de Cora Coralina, de coração, e cidade da música, né? Muito obrigado, Bacarim. Eu que agradeço, Pedro, por esse bate-papo. É sempre importante esse diálogo entre gerações. A cidade é composta ao longo da história, vai acumulando as coisas ao longo da história, tem que ter capacidade de renovar, de inovar, de ousar, não é? Levando em conta o que se acumulou ao longo do tempo, não se acomodando a isso. Sim. Isso tem que ser levado em conta e a gente tem que ousar, né? E nada melhor que ousar ouvindo os jovens, né? Que estimulam sempre que a gente seja ousado e tenha esse interesse, tem essa vocação, esse compromisso de atender o interesse da maioria. Muito obrigado, um grande abraço para você e um grande abraço a todos, boa tarde a todos que nos assistiram. Muito obrigado, até mais, Bacarim, até mais, pessoal. Tchau, tchau.